o Núcleo de Estudo e Pesquisa em Cultura Política, Estado e Relações Internacionais, ligado à Faculdade de Ciências Econômicas da UFRGS, que foi fundado em 2016 pela professora Sônia Winchester e é coordenado atualmente pelo professor Henrique Castro. O SESC, bem como o SESC Debate, tem como um dos seus objetivos principais complementar a formação dos estudantes de Relações Internacionais e de áreas correlatas. Para mais informações sobre o SESC, acesse as nossas redes sociais ou o nosso site. Agora, começaremos a nossa palestra. A democracia brasileira ameaçada, os ataques de 8 de janeiro. Que, como vocês devem estar informados, se refere aos ataques antidemocráticos realizados em Brasília, uma semana depois da posse do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu sou Heloísa, aluna do curso de graduação em Ciências Sociais da Casa e integrante do SESC. Os nossos debatedores são os professores Christian Miller e Rodrigo Gonzalez. Eu vou apresentar os professores. O professor Christian é professor de Ciência Política da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É mestre e doutor em Ciência Política pela USP e, além disso, possui doutorado em Relações Internacionais nessa mesma universidade. Suas áreas de concentração são teoria política, pensamento político brasileiro, constitucionalismo moderno e contemporâneo. O professor Rodrigo Gonzalez é professor de Ciência Política da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É graduado em Direito pela UFRGS e possui mestrado e doutorado em Ciência Política pela mesma universidade. Possui pós-doutorado pela Universidade Autônoma de Madrid. É consultor do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e da Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior. Atua principalmente nos temas de democracia, participação política, políticas públicas e direitos humanos. Cada palestrante terá então 30 minutos de fala, que vão ser cronometrados. E depois disso, nós vamos abrir o bloco de perguntas. Agora eu passo a palavra para o professor Christian. Bom, vou tirar a máscara. Tudo bem? Bom, em primeiro lugar, então, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, o convite dos professores Henrique, Rodrigo. Enfim, também é a primeira vez que eu estou aqui na Faculdade de Ciências Econômicas. Eu entrei na UFRGS como professor no segundo semestre de 2019, então pouco tempo depois veio a pandemia, então ainda estou conhecendo lentamente as instalações da universidade, circulando um pouco mais. Acho uma ótima ocasião para fazer isso a propósito dessa mesa. Prazer dividir a mesa aqui com o professor Rodrigo, que é uma referência para mim também, o professor Henrique também é uma referência, vi muito trabalho dos dois, então super bacana estar aqui para conversar com vocês. Bom, teria muita coisa para a gente falar sobre esses acontecimentos do 8 de janeiro, que alguns chamaram de uma espécie de intentona bolsonarista, alguns estão nomeando assim. Mas a nossa função não é exatamente fazer o papel de jornalista, mas tentar se distanciar um pouco dos acontecimentos e pensar como que esse acontecimento se insere numa perspectiva política, histórica também um pouco mais ampla. E o ponto que eu gostaria de destacar aqui, comentar um pouquinho, pensar com vocês, aproveitar depois também os comentários, as inquietações que provavelmente muitos de vocês têm, é sobre o chamado partido militar, entre aspas, nessa história toda. Porque a gente está muito ligado, ultimamente, a gente tem discutido muito nos últimos anos o fenômeno chamado bolsonarismo. Como que ele surgiu, quais são os elementos que ele tem que o aproximam de variantes da extrema-direita no Brasil e no mundo, o que ele tem ainda do integralismo, o que ele tem dos fascismos, o que ele tem do trumpismo, como que ele se relaciona com o neoliberalismo também, que
é um ponto importante de distanciamento, por exemplo, em relação à política, né, enfim, da extrema-direita, da linha dura dos militares durante a ditadura. Né. E, além disso, né, outra razão também porque a gente tem dado tanta atenção para isso, né, como todo mundo já entendeu, né, o bolsonarismo é um fenômeno que veio para ficar, né, ainda que seja, eventualmente, a revelia do próprio Bolsonaro. Né, enfim, e ainda que, portanto, talvez com o tempo esse fenômeno venha a ganhar um outro nome. Né. Por outro lado, né, a questão militar dentro do governo Bolsonaro, né, foi bastante comentada, claro, mas acho que a gente não deu, com algumas ressalvas importantes, algumas boas ressalvas, mas em geral não demos a devida seriedade e importância e profundidade para essa questão. Né. No começo lá do governo Bolsonaro, inclusive, se apostava que os militares iriam meio que conter o presidente, né, a sua sanha destrutiva das instituições, né? E como essa contenção acabou não acontecendo, né, então a gente ficou com a impressão que é mais ou menos verdadeira, em parte pelo menos verdadeira, né, de que houve mais uma bolsonarização das Forças Armadas, né, do que uma disciplinarização do governo Bolsonaro, né, ou do gabinete do ódio, por aí vai. Né. Então esse é mais um motivo, né, porque os militares ficaram tanto quanto em segundo plano, digamos, né, das nossas atenções, porque a avaliação geral é de que eles entraram como uma espécie de agregados, digamos, né, no governo, e apenas desfrutaram de mais poder, mais status, mais influência, mas de uma forma quase estranhamente subserviente em relação ao bolsonarismo. Né. Isso ficou muito claro, por exemplo, na questão da pandemia, né, com o general Pazuello, né, os militares que tradicionalmente eram positivistas, e, portanto, tudo menos negacionistas da ciência, né, entraram na onda de sabotar a campanha de vacinação. Né. Também estranhamos o silêncio dos militares frente a questões de ordem nacional, entre aspas, né, que sempre lhes foram muito caras, né, como diante da sanha privatista do Paulo Guedes, né, em relação a empresas nacionais, sociedades de economia mista, né, que tinham sido a menina dos olhos, né, enfim, do desenvolvimentismo nacional, inclusive durante a ditadura militar, entre elas a Eletrobras, que acabou sendo privatizada de fato, mas mesmo Petrobras e a Embraer, né, que estavam em vias de... Né. Só que, bem ou mal, né, o Bolsonaro saiu do governo, né, se encontra agora numa situação cada vez mais delicada, né, e do ponto de vista das instituições políticas, né, o bolsonarismo também perdeu muita força depois das eleições. Né. Claro que é um movimento que ainda tem muita expressão e representatividade no Congresso Nacional, né, tem muita capacidade de mobilização social, né, por aí vai, mas perder a eleição presidencial, né, significa que todo o governo federal passa agora por uma mudança completa, né, na posição de comando de todos os ministérios, né, de todos os principais órgãos que implementam as políticas públicas no país. Né. Isso é, de fato, muito significativo. No judiciário, também continua forte, se não exatamente o bolsonarismo, né, mas ao menos o lavajatismo, né, que é uma espécie de pai, ou pelo menos um tio de primeiro grau do bolsonarismo. Né. Mas o judiciário também entrou em pé de guerra, né, com o governo anterior, e isso acabou empurrando, digamos, né, pelo menos boa parte da cúpula do judiciário para uma posição de enfrentamento ao bolsonarismo, né, e as suas tentativas de demolir instituições democráticas. Enfim, então, meu ponto, né, é que, ainda que guardando muita relevância, né, social, capacidade de mobilização, né, certamente se tivesse uma eleição agora, né, também grandes chances eleitorais, né, mas o fato é que o Bolsonaro saiu, né, mas os militares ficam em alguma medida. Né, foram retirados, claro, né, de muitos postos-chave do governo, essa limpa ainda está acontecendo, mas estão sempre aí como uma instituição de Estado. E mais, né, é uma instituição de Estado, né, que
exceto por alguns curtos períodos, né, da nossa política republicana, o período mais longo foi justamente da redemocratização até o começo do primeiro mandato da Dilma, né? Um período esse em que eles se afastaram um pouco mais da política, né, relativamente ao resto da história republicana do país, né? Também teve seus momentos, mas enfim, foi um afastamento maior. Mas o fato é que, ao longo de toda a história republicana, eles sempre insistiram em fazer política, né? Sempre foram uma espécie de iminência parda, né? Enfim, da política republicana, da nossa história republicana no Brasil. Né? E essa é, se não, então, uma das nossas jabuticabas, digamos, né? Não é exatamente uma jabuticaba nossa, né? Em presença e importância militar na política existe em outras democracias relevantes também, mas pelo menos é um tanto quanto excepcional, mesmo na perspectiva comparada, né? Com outras democracias relevantes e consolidadas, né? No que diz respeito a esse grau de influência que os militares sempre tiveram, né, na história republicana brasileira. Né? Bom, como todos vocês sabem, né, a fundação da nossa república no final do século XIX foi resultado de um golpe militar, depois participação relevante dos militares na chamada Revolução de 30, depois o golpe do Estado Novo em 37, depois mais tarde, para tirar o Getúlio, outro golpe militar em 45, no período democrático anterior, entre 46 e 64, várias tentativas de golpe, né? E em 64, aí sim, finalmente, eles se colocam não só como uma espécie de poder moderador, que vai recolocar o país nos trilhos, né? A visão do salvacionismo, mas vai assumir a política, né? Enfim, o comando do governo federal por 21 anos. Enfim, então, o fato é que, claro, muita coisa mudou, né, no pensamento dos militares, desde o final do século XIX para cá. Né? Eles tiveram lá a sua fase positivista, né, tiveram uma fase getulista, depois desenvolvimentista. Né? Mais recentemente, eu tenho muita dificuldade de conseguir identificar algum tipo de projeto nacional na cabeça da cúpula militar, né? Mas tem algo que é uma constante, né, nessa história toda, e que é uma constante, portanto, que dura já mais de 130 anos. Né? E esse ponto comum, né, essa constante, é a autoimagem que as Forças Armadas têm, né, de se constituírem como uma espécie de poder moderador da República. Né? E eles reivindicam isso, né, como algo previsto em todas as constituições republicanas, né, inclusive na nossa atual, onde isso estaria previsto no famoso artigo 142. Não está, mas pouco importa, né? Eles têm a convicção de que está lá. Então é isso, existe a visão da qual nem todos que pertencem às altas patentes compartilham, né? Mas acredito que boa parte, se não a maioria, né? De que quando as coisas saem dos trilhos, né, da política nacional, eles têm não só o direito, mas inclusive o dever, né, de intervir para colocar de volta o país nos trilhos. Né? O general Arruda, né, que foi demitido pelo Lula esses dias agora do comando do Exército, logo em seguida, né, convocou uma reunião do alto comando para discutir, entre aspas, a situação política do país. Né? Então, na verdade, né, o Exército permitiu, no Brasil todo, né, que do resultado do segundo turno, né, no começo de novembro do ano passado, até logo depois da intentona bolsonarista, né, no dia 8 de janeiro, milhares de pessoas, né, montassem acampamentos em áreas de segurança nacional, né, coladas a quartéis generais, cometendo crimes, né, enfim, pedindo intervenção militar, na verdade, um golpe militar no governo. Né? Eles dificultaram ao máximo também a prisão, né, dos golpistas do 8 de janeiro, impedindo que a Polícia Militar do Distrito Federal efetuasse mais prisões do que conseguiram fazer, efetivamente. Né? O Gabinete de Segurança Institucional certamente tinha informações sobre essa intentona, né, mas não avisou o governo,
E a gente tem visto, desde a posse do Lula também, várias cenas de insubordinação, né, de generais. O chato, né, é que no Brasil, ultimamente, nos últimos anos, né, a gente tem tido essa necessidade, muitas vezes, né, de ter que dizer o óbvio. Né? Então, isso aconteceu muito frequentemente na pandemia, com relação à vacina, né? E nesse caso também. Né? A rigor, as Forças Armadas, elas estão aí para servir a República. Né? O presidente, seja de que partido for, seja quem for, né? É o comandante de todas as Forças Armadas, né? É o comandante em chefe das forças. Né? E militar nenhum, né, tem que discutir situação política alguma. Né? Não faz nenhum sentido, né, que a única força, a única instituição nacional armada, né, enfim, em nível nacional, faça parte da política, né, dispute o poder político, inclusive, né, porque se a gente parte desse pressuposto, existiria aí um desequilíbrio inadmissível numa democracia, né, entre enfim, uma força armada e todos os outros grupos e instituições políticas desarmadas. Né? Então, por isso que os militares estão aí para garantir a segurança externa, né, do país e a segurança também das instituições democráticas, né, e as ameaças que essas instituições sofrem, não para dizer como essas instituições deveriam ou não funcionar. Né? E quais são os riscos, né, para a República, na visão deles, né, essa República que eles precisam salvar, né, ou colocar nos trilhos de tempos em tempos? Né? E claro, né, esses riscos para a República também se misturam sempre com um risco que eles entendem para a própria corporação militar, né, para a sua própria sobrevivência, ou ao menos, digamos, para o seu modo de vida, né, para a manutenção de privilégios todos, né, que eles gozam, privilégios que vão desde a remuneração aos seus penduricários, né, mas também em termos de anistia, né, de impunidade de graves violações dos direitos humanos, seja, enfim, presente ou do passado. Né. O PT ele foi comendo pelas beiradas, né, nos governos Lula 1 e 2, né, Lula, que tem essa sua característica de conciliador, digamos, né, fez lá o Ministério da Defesa, mais ou menos pro forma, né, mas ao mesmo tempo também valorizou muito as Forças Armadas, né, tendo em vista, aí, pensando nas Olimpíadas, na Copa do Mundo e no desejo, né, que também já vem de longa data, de pleitear um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Né? Mas eis que, ao mesmo tempo, né, em que o Brasil mergulhou, então, pouco depois, né, numa crise econômica e política sem paralelo na sua história recente, né, a tal da tempestade perfeita, já na segunda metade do primeiro mandato da Dilma, né, momento esse, então, que se acirraram os ânimos, né, e voltaram os velhos fantasmas de um antipetismo, no fundo, associado ao velho anticomunismo. Né? É nesse momento de tempestade perfeita que o PT resolve, finalmente, mexer no vespeiro, né, algo que tinha que ter feito muito antes, né, e resolveu criar uma comissão da verdade. Uma não, na verdade. Quase uma centena. Claro, né, que outras comissões estavam ligadas a governos estaduais, municipais, né, entidades da sociedade civil, universidades, né, então nem sempre ligadas exatamente ao PT, mas todas elas vieram depois, né, e foram criadas em decorrência da instalação da CNV. Né. Aliás, eu estava comentando isso antes aqui, estou escrevendo essa semana um artigo sobre o banco de dados que estou montando junto com uma orientanda a respeito de todas as comissões da verdade que foram criadas nesse período, são cerca de 90, na verdade, né, que a gente identificou. Né. Mas, enfim, então, a gente pensa muito, né, como o Bolsonaro usou os militares. Mas o contrário também é verdadeiro e ele está se mostrando cada vez mais saliente, cada vez mais patente, cada vez mais compreensível. Né?
Foi naquele contexto, né, de tempestade perfeita, né, de uma crise institucional, econômica, sem paralelo na história recente, né, que alguém como Bolsonaro passou a ser um representante, né, já era, mas ali ele se destacou, se projetou efetivamente de uma forma muito mais contundente, né, como um porta-voz para os interesses dos militares. E o momento, né, como vocês sabem, que ele se lançou mesmo como um nome nacional da antipolítica, né, que se tornou presidenciável, inclusive, né, foi quando ele dedicou o seu voto pelo recebimento do processo de impeachment, né, da Dilma na Câmara dos Deputados, ao então coronel da reserva, Carlos Alberto Brilhante Ustra, né, enfim, que foi um dos maiores algozes, né, identificado pela CNV também como um dos perpetradores, um dos 377 perpetradores. E 2 anos depois, né, isso foi em 2016, 2 anos depois, em 2018, né, ele lança a sua candidatura à presidência da República, formalmente, aí, né, justamente na AMAN, né, que é a Academia Militar das Agulhas Negras, né, que é a Escola de Ensino Superior do Exército, um dos mais expressivos, e eu diria também sombrios, think tanks, né, dos militares. E o Bolsonaro colocou, então, né, uma vez eleito, colocou eles de volta no poder. Né? Os levantamentos aos quais a gente tem acesso, né, variam entre 6 mil e tantos até 8 mil militares que foram colocados, né, em postos-chave de órgãos do governo civil. Né? Então, mas, de qualquer forma, né, se for uma cifra ou outra, é sempre muito impressionante. Né? Porque são mais militares, mesmo na menor cifra desse levantamento, né, são mais militares do que havia na época em cargos civis do que havia na época da ditadura. Então, da FUNAI, a Casa Civil durante um bom tempo, né, passando pelo Ministério da Saúde durante o período mais grave da pandemia, na verdade, né, o que aconteceu, né, em grande parte, foi uma verdadeira tutela militar, né, em políticas super importantes para a sociedade civil. Né? Inclusive a política ambiental, a política indigenista, né, dominada também por militares, em grande parte, né, das quais agora a gente está vendo mais algumas consequências catastróficas, né, esses dias. Bom, e a corporação se acostumou muito bem, obrigado, né, com o poder de novo, claro. Né? Então, de uma hora para outra, né, o novo governo Lula agora se vê diante não só de um desafio então, de desbolsonarização, né, mas também de desmilitarização. E um desafio em termos de mudança de recursos humanos no governo federal é tão grande, se não maior até, do que na época da redemocratização. E desmilitarizar, né, é muito mais difícil do que desbolsonarizar, né, porque a gente está falando basicamente, né, dos caras que têm as armas, e nesse sentido o poder de barganha é um poder de ameaça, né, uma espada de Damocles que, enfim, durante todo o período republicano pairou sobre as nossas cabeças e não pode ser negado, né, eclipsado. Bom, então, e agora? O Lula, né, enfim, tem que fazer em condições mais adversas, né, ou seja, tendo sido eleito por uma margem bastante pequena, né, com várias tentativas e ensaios golpistas que vêm sendo preparados, pelo menos desde o 7 de setembro de 2021, né, o anterior ao imbrochável, que teve uma característica golpista maior, na verdade, né, desde lá de 21, com o Congresso mais conservador, na verdade reacionário, desde a democratização, né, ele vai ter que fazer, e está fazendo, em parte pelo menos, algo que não fez nas suas 2 gestões anteriores, quando a situação era bem mais favorável, né, que é colocar os militares no seu devido lugar. Ele sabe, né, que tem que adotar agora algumas medidas enérgicas, né, em relação a generais insubordinados, né, mas, ao mesmo tempo, também conhecendo a característica do Lula, né, ele não vai querer, de conciliador, né, não vai querer que a temperatura suba demais também. Né? Mas eu vejo, de fato, agora como um momento, uma oportunidade mesmo, para tentar avançar mais com o controle civil sobre o poder militar, porque
eles saíram bem queimados desse processo todo. Né? Enfim, a grande mídia tem cobrado, a sociedade civil, a comunidade internacional também tem cobrado com relação a algum tipo de acerto de contas, né, com relação à responsabilidade dos militares nessa intentona. Né? Claro que no Brasil a gente é sempre surpreendido, constantemente surpreendido pela realidade, né? Então não podemos duvidar de nada, né? Mas as condições, né, para um golpe tradicional, pleno, né, são bastante adversas também, né, do ponto de vista dos militares, por exemplo. A gente não tem, como tinha em 64, né, o apoio dos Estados Unidos, por exemplo, né, enfim, da grande mídia e de boa parte do establishment também. Né? Então, os custos para os militares levarem isso adiante são muito, muito altos também. Né? O que provavelmente, né, eles vão tentar fazer é uma situação em que o governo ele vai estar sempre sitiado, né? Enfim, uma situação de uma pressão e de uma crise institucional constante para tentar enfraquecer o governo. Né? Aí ele pode vir a ruir mais uma vez, como aconteceu em 2016, por exemplo, ou então ele, pelo menos eles podem ter muitas dificuldades eleitorais no próximo pleito. Né? Em todo caso, a pressão também vai servir para tentar manter aqueles privilégios perto e manter a accountability longe, distante. Né? Bom, finalizando aqui, é claro que manter, né, enfim, ou na verdade avançar em termos de accountability, né, e de maior controle civil sobre quem sempre se achou acima, né, dos civis, foi um processo de muita tensão, de muita queda de braço, né, em todo lugar em que isso aconteceu, em que esses avanços do controle civil sobre o poder militar de fato avançou. Né. A gente tem vários exemplos, inclusive lá, que a gente não precisa se espelhar dos países centrais do capitalismo, mas vários exemplos latino-americanos nesse sentido, né? E os mais destacados são provavelmente a Argentina e o Chile. Né? Mas o fato é que não teve, né, nenhuma regressão autoritária, entre aspas, né, que sempre foi o antigo medo da transitologia, no caso brasileiro, né, onde esses avanços do controle civil sobre o poder militar aconteceram. Né? Então, mesmo em países latino-americanos, né, com um longo passado de autoritarismo militar, né, quase tão grande, se não tanto quanto o nosso. Né? Então é isso. Né? Enfim, eu vejo o Lula precisa ter esse senso de oportunidade, né, para tentar avançar nesse sentido agora. É o nosso papel também, enquanto sociedade civil, cobrar o governo nesse sentido, né, porque esse é um dos nós que a gente precisa desatar pelo jeito, né, para preservar essa nossa ainda combalida democracia. Mas é isso, eu paro por aqui, fico curioso para ouvi-los também, espero que tenha um espaço bom para todo mundo, ou quem quiser pelo menos, possa se manifestar, que acho que é um momento importante, não só para palestras, né, mas para que todo mundo possa falar também que tem sentido, né? Acho que a universidade está aí para isso também. Mas, enfim, obrigado pela atenção, é isso. Obrigada, professora. Agora eu passo a palavra para o professor Rodrigo. Obrigado. Boa tarde a todos. É um prazer retornar aqui ao CIEC, os alunos das graduações aqui, nossos co-irmãos das ciências sociais, os nossos alunos do PPG que também estão aqui. O Cristo já me roubou algumas falas, então eu vou pegar alguns tópicos que ele falou e trazer o que seria, digamos, a minha tarefa, que é a parte da cultura política. A primeira questão que se nos coloca é o que aconteceu em 8 de janeiro. Se vocês abrirem 10 portais diferentes de notícias ou olharem 5 noticiários de redes diferentes, cada um
usam a linguagem diferente. Às vezes o mesmo veículo de comunicação, dependendo de quem é o apresentador, o horário do outro, utiliza linguagem diferente. Ou seja, as pessoas não sabem exatamente, dependendo do tom do veículo que dá, são os ataques terroristas ou são as manifestações populares. Estou falando aqui dentro da Rede Globo, aqui a resposta do nosso diálogo de caramba. É um coisa que eu não sei que não me chamam mais para falar. Eu acho que foi um prefiro. Mas, independente de como a gente queira tratar o evento em si, ou seja, a invasão do Congresso, a invasão do STF, a invasão do Palácio do Planalto, a destruição, o enfrentamento com a polícia e tudo que vocês já viram por aí, se vamos chamar isso de vandalismo, de terrorismo, isso, eu diria que é secundário em relação a um aspecto central. Foi parte de um processo de tentativa de golpe de Estado. Mas não foi o golpe de Estado em si, até porque esse bando de maluco não tinha muita condições de dar golpe em ninguém. Faltou ali, quem é o líder do golpe? O cara em Miami, então, por mais que o jatinho fosse rápido, não dava tempo. E aí eu fico me lembrando de um autor italiano que passou muitos anos na cadeia pensando nisso, o Antônio Gramsci, que os caras consideram em conta que, literalmente, ocupar o palácio do governo não significa tomar o poder. Mas, se nós começamos a ver o que vem acontecendo no país, vou tomar só os últimos 6 meses. O que nós estamos vendo são, digamos, múltiplas tentativas de organização de golpes de Estado, ou seja, uma espécie de golpe de Estado permanente, que nunca acaba no resultado final que desejaria o grupo que está planejando. Não é outro, não é diferente disso no sentido do presidente da República, à época, reuniu os embaixadores de diversas nações para dizer que o sistema eleitoral onde vai ocorrer a eleição dentro de algumas semanas é frágil e não é válido. Ou seja, a eleição nem aconteceu ainda e o nosso chefe de Estado está denunciando para as nações do mundo que a eleição não será válida. Isso é parte de um planejamento de golpe de Estado. Talvez o mais próximo que a gente esteve da perpetração do golpe, e a gente contará depois, esse documento que foi vazado agora, que é um rascunho, mas eu ia rasgar o documentário, porque rasgar para destruir as provas, mas o documento existe, você não nega a existência do documento, alguém escreveu aquilo ali. Aí, infelizmente, é o limite da nossa imprensa. A imprensa falou que era um documento do golpe, etc. e tal, mas não explicou direitinho como é que ia se dar o golpe, porque o golpe estava planejado e poderia ter sido perpetrado por um detalhe interessante. Poucas pessoas deram atenção. O documento propunha o estado de defesa, só que o estado de defesa não tem que ser aprovado pelo Conselho da República. O que o pessoal não foi olhar é qual é a composição do Conselho da República. E uma notícia que saiu meses antes de pouca gente deu atenção é de que o Conselho da República é constituído por presidente, vice, pessoal do Ministério da Defesa, presidente da Câmara, tudo gente hiperdemocrática, e cidadãos nomeados pelo presidente da República e aprovados pelo Congresso, dos quais, nos últimos 8 meses, tem 4 vagas não preenchidas. E das vagas preenchidas, 2 militares. Presidentes dos civis. Militares da reserva que foram nomeados como representantes da sociedade brasileira. Ou seja, a maioria do Conselho da República, se convocada, deveria aprovar.
E aí nós vamos para aquela velha discussão. É um golpe ou não é um golpe? Não, está na Constituição e está na Constituição. Se o presidente da Câmara aprovou assim, mas seria submetido em 24 horas à Câmara dos Deputados. Vocês querem fazer uma aposta aqui qual seria o placar da Câmara dos Deputados a favor da Constituição e aprovando a intervenção do STF? Qual será a popularidade dos ministros do STF ou do ministro-presidente do TSE nesse momento na Câmara dos Deputados? Então, ali nós tivemos na beiradinha do processo do golpe. Eu diria, se houvesse um planejamento adequado de golpe, o golpe teria acontecido. O evento do 8 de janeiro é uma espécie de bola nas costas. Tudo que tinha sido preparado direitinho deu errado agora. Por quê? Porque se eles tivessem atacado o Lula no palácio, teria sido uma maravilha. Mas o Lula não estava lá, eles destruíram o patrimônio público que não era do Lula. E aí viraram a opinião pública contra. Mas veja, significa que há pelo menos 6 meses, desde antes das eleições, nós estamos tendo um golpe sendo preparado. Nós assistimos diariamente as pessoas pedindo o golpe aqui nas outras entradas. Bastava passar qualquer horário do dia e tinha alguém acampando ali, fazendo um churrasquinho com a bandeirinha amarrada, com a bandeirinha tipo super-homem, com a bandeirinha verde e amarela, e dizendo que a intervenção militar já. Claro, tem a parte do botar o celular na cabeça para pedir por certeza, que é melhor não contar. Mas agora estamos chegando à conclusão que aqueles atos eram parte de um processo de golpe contra o Estado e que tu tem que processar as pessoas dos denunciadores. Mas eles estavam fazendo a mesma coisa de outubro para cá. Como é que descobriram agora que aquilo era parte do golpe? Significa que a população brasileira e a justiça brasileira é leniente com as tentativas de golpe. O que ela não gosta é de quebrar patrimônio público. Mas se preparar golpe pode, que seja em casa, direitinho, sem quebrar nada de ninguém. Então o problema é quebrar de graça. E isso, o Cristiano que já me fez o favor de listar as datas, faz parte da tradição. A tradição brasileira apoia os golpes, não apoia as vidraças quebradas. 15 de novembro de 1889. 3 de outubro de 1930. 10 de novembro de 37. 1º de abril de 64. Todos esses foram golpes vitoriosos. Quando foram vitoriosos, tinha algo título de coisas positivas, a proclamação da República, a Revolução Libertadora, a Revolução de 30. E tem os golpes que não tiveram sucesso, e esses a gente vai para o tapete da história. Quem mais lembra daqueles episódios menores? Lá o pessoal tentou impedir a posse do Juscelino. Bom, os militares ameaçaram derrubar o avião Jango se ele fosse para o Brasil. Como não deu certo. Então, o nosso 8 de janeiro, a não ser pela queda dos móveis, vai meio que ser varrido como um episódio político por um golpe do Estado. Mas era parte do golpe. E é uma parte do golpe por quê? Porque a população brasileira tem uma tradição autoritária. Porque a população brasileira não se incomoda com os golpes. Não sairá às ruas para protestar contra os golpes. A população brasileira quer soluções mágicas. E aqui eu estou falando nem de direita nem de esquerda. Os que estão contentes agora, que a solução mágica é que retornou o nosso Salvador, e o nosso Salvador acabar com a fome, acabar com o governo, acabar com todos os problemas. Se não, era o outro Salvador, que tem nome de Messias, que eles gostam. O Lula teve a oportunidade de mudar o seu nome em vez de
Inácio Lula da Silva, para o Luiz Inácio Messias da Silva, uma pessoa essa. Podia ter ido em nome de Jesus, não pega mal. Mas é o que a população brasileira quer. Se vocês forem olhar, e aí nós vamos mudar de estrutura política, quantas pessoas apoiam que seria melhor ter um líder forte que possa tomar as decisões sem se preocupar com o Congresso Nacional? Passa de ser seja no WGS, seja no estado do Silvaroba, do Ânimo Direito, ou seja, não é algo que sobe, porque houve uma crise, então as pessoas querem um salvador na crise. Não. O brasileiro, mesmo de barriga cheia, de barriga vazia, ele não quer que o Congresso Nacional combater coisa, que é um líder que resolve o problema. Se o líder resolve, tipo Lula 2004, 2008, ele tem alta popularidade. O Congresso continua com baixa popularidade, mesmo que o país vá bem. Esse líder forte só tem menos apoio que a solução seria melhor que as decisões fossem tomadas por técnicos. O brasileiro acredita na tecnocracia. Tecnocracia como um líder carismático, que é o mundo perfeito. E se tudo der errado, com um líder mágico e a tecnocracia, pelo menos uns 30% acham que quem é que vai salvar a pátria? Ou seja, que é parte do papel constitucional dos militares intervir quando as coisas vão errar. Se vocês perguntarem só direto, você é a favor da democracia? Aí é essa coisa. O Bonner, na última pesquisa, 80% dos brasileiros disseram que estão favoráveis no Estado Democrático de Direito. Esses 80%, metade acha que está do líder forte, um terço acha que os militares têm que intervir e considera isso completamente compatível com o conceito de democracia. Ou seja, se vocês perguntarem, agora para ter uma oportunidade na vida de enriquecer uma dissertação utilizada, fácil, porque no jeito de vida não é inteiro, fácil. Seria ter passado 2 semanas fazendo uma geografia ali no quartel comendo carne, gravadorzinho de bolso, também todinho, tirando selfie com o pessoal para postar na frente e tal, muito honesto, faz um relato disso e o que pensam essas pessoas? Eles estão contra a democracia? Não. Eles acreditam piamente que a função deles ali é defender a democracia. Contra quem? Contra os comunistas. E a outra característica típica da nossa cultura, ela é antipopular. O brasileiro não gosta de marchas públicas, de mobilizações públicas, a não ser que seja no futebol. E se for para o futebol, só para o meu time, o outro é o inimigo. Agora, nem a seleção brasileira já tem a capacidade de fazer marchas. Pensem comparativamente. Coitado do Pelé. O Ayrton Senna levou 10 vezes mais gente para você. Nem Pelé é um gente na rua hoje em dia do alto. O povo brasileiro não gosta de povo. É incrível, mas é verdade. Se pegar pesquisa no campo de direitos humanos, uma gente, boa parte da população que sofre a violência policial apoia a violência policial. Porque acha que sempre quem vai apanhar é o outro. Eu não, eu sou gente de bem, mas bandido tem que apanhar. Tem a surpresa dos camaradas lá na Papuda, os companheiros da Papuda, dizendo: não, mas os meus direitos humanos me deixaram 5 horas dormindo num lugar que tinha poucos banheiros. Estava recebendo quentinha, roupa limpa, com celular na mão, e tu acha que é um campo de concentração. Infelizmente, não houve tempo necessário, mas aquele local que as pessoas ficaram por algumas horas, de um dia para o outro, sendo triadas, porque elas não estavam presas no sentido escrito, estavam detidas para triagem, para a decisão de só serem encaminhadas na prisão ou não. Eles ficaram na academia da Polícia Federal do Brasil, que fica fora da cidade, numa região. 10 quilômetros mais ou menos do Plano.
Eu tive lá alguns anos atrás, um evento, eles emprestam, conversando com eles, emprestam um lugar para eventos. Fui visitar um museu na academia da Polícia Federal. No museu tem uma coisa que dessa geração aqui, talvez tenha 3 ou 4, uma coisa chamada maricota. Para os antigos, os telefones antigamente não eram energizados. Para fazer ligação telefônica, tinha um dínamo em cada aparelho que girava e criava uma corrente para fazer ligação. Quando as linhas telefônicas brasileiras mudaram, lá no metade dos anos 50, dos anos 70, da cidade, o pessoal das nossas forças policiais descobriu que aquela linha era um instrumento ótimo para gerar corrente elétrica sem pilha. Não preciso dizer para vocês para que aquilo era utilizado nos anos 60 e 70. E nas delegacias, é certo, mas para coordenar o cliente uso de ser um bom usuário. Está lá no museu da Polícia Federal. E não tem uma etiquetinha dizendo para que serve. Só está lá. Ou seja, eles tiraram de algum lugar. Essas pessoas que estavam utilizando lá sabiam que era esse tipo de coisa que fazia com o adversário no regime. Não simplesmente tiraram o telefone celular. Bom. Mas isso para dizer que o povo brasileiro está acostumado com a repressão e apoia a repressão, desde que não seja contra si próprio. E aí, vamos para o nosso campo mais institucional. Não tem uma conversa decente, não sei se ali para dois autores para vocês procurarem depois na ordem, eu. Juan Lins e Alfred Stern, ao falar da transitologia, são os caras da transitologia. E diz o seguinte: para considerar que uma democracia se consolidou, tem pelo menos 3 requisitos. Precisa ter um conjunto de regras, Constituição, leis, que tenha sido acordado, aceita mais ou menos sério por todos, ninguém está contestando a normalidade. Precisa ter um conjunto de elites que aceita essas regras e não quer jogar com outras regras que não essas. E tu precisa que exista apoio popular a essas elites e essas regras. Ou seja, que, juntando as 3 coisas, as regras, os jogadores em campo e a torcida apoia esse jogador. E aqui é interessante que não vi ninguém nessa observação publicamente, eu já fiz aqui com alguns colegas, o absurdo da metáfora de futebol do Bolsonaro, eu jogo dentro das 4 linhas. Ninguém se dá conta do seguinte: as 4 linhas definem apenas o campo de jogo, nós temos mais regras. Jogar dentro das 4 linhas não significa que o gol do Maradona não seja de mão. Estar dentro das 4 linhas não tem outra regra. Nós temos as regras. As nossas elites gostam de jogar fora das regras. Eu digo que é a cultura do VAR. O VAR só é bom quando o meu time ganha. Se ele deu um pênalti para mim é maravilhoso. Se deu um pênalti para eu é errado. Que é basicamente o que o Bolsonaro disse. Se eu ganhar, a eleição está correta. Se eu perder, a eleição está roubada. Como o torcedor do Inter veio dizendo isso antes. O torcedor de 2 campeonatos brasileiros roubados. E é verdade. As nossas elites não acreditam nessa coisa. As nossas elites, quando podem, e aqui, vejam novamente, eu estou falando da cultura política brasileira das nossas elites, não estou falando da direita brasileira que é golpista. A direita brasileira é golpista desde sempre, faz parte da sua tradição, mas a esquerda também, digamos, adere a essas regras muitas vezes por conveniência. Quem é que já esqueceu que o grande lema do PT em 1998 e 1999 era fora FHC? Dentro das regras, vamos fazer o impeachment no Congresso. Então, nós estamos muito acostumados a aceitar passivamente a noção de que se eu perder, eu dou um jeitinho para ganhar de outra forma. E qual é a consequência? É essa a visão da nossa população. De que feio é perder. Não é quando ganhar
com gol de mão, como fez o Maradona. Qual é a consequência disso para o nosso futuro? Bolsonarismo. O que mais me assusta não é a pesquisa da Atlas feita logo depois do 10 de janeiro, em que tudo bem, tem um monte de gente que está contra os ataques aos palácios, mas tem os 10% que se justifica e os 30% não tenho minhas dúvidas, não tenho certeza, não sei, mais ou menos. Do tipo, quase metade da população não tem muita certeza se tem que punir o pessoal agora. Quando o Bolsonaro termina o seu governo, e aí temos a grande vantagem, viva o empresariado brasileiro, a CNI e a Confederação CNT pagam trimestralmente pesquisas de opinião para a avaliação dos governos. Para eles, depois pode ter acesso a essa informação. Então, existe uma série histórica trimestral de avaliação dos presidentes brasileiros desde o governo da FHC até hoje. O Bolsonaro sai com uma popularidade que, nesse período dos últimos 20 e poucos anos, somente o Lula terminou o mandato com maior popularidade do Bolsonaro. Cerca de 30% dizendo que o governo dele era ótimo ou bom. Mas ele chegou a ter um período, assim, ele teve uma baixa maior logo depois da pandemia, ele gastou caminhões de dinheiro na campanha eleitoral, isso foi um fator de melhoria da avaliação dele, tudo isso é verdade, mas ele estudaram o que é em torno de 30% da população. E olha, estamos falando do camarada que teve políticas genocidas com os indígenas, que conseguiu matar e ajudar a matar 700 mil pessoas com a doença que podia ter maior controle, que destruiu o sistema educacional brasileiro. Ou seja, ele fez todas as piores coisas que pode imaginar, e 30% acha que o governo dele é ótimo. Significa que nós temos um problema para médio e longo prazo. Quando o pessoal fala que o Congresso é a bancada DDD, Boi, Vale e Líbia, e aí esse tripé, de alguma forma, ajudou a manter o governo Bolsonaro, na verdade, não é exatamente um tripé. É um banquinho com 4 patas que desequilibrou quando uma delas desembarcou o governo. Na verdade, Boi, Vale, Líbia e Banco. Quando o capital financeiro começou a achar que o governo não estava dando os empregados, ou seja, o Guedes não mandava mais, e os milicos e a política de distribuição de renda para ganhar a eleição, os bancos começaram a achar que o governo não era tão ruim assim. Só que isso não é exatamente uma base para criar um governo equilibrado no futuro. Uma base para pressionar esse governo para nos dizer, não, a gente quer estabilidade fiscal, senão a gente vai pensar qual é o Congresso lá, está lá o nosso amigo agora travesti de democrata, que vai ser eleito presidente da Câmara, e tem uma chavezinha que abre ou fecha aquela gaveta onde ficam os pedidos de impeachment. Ele vai esvaziar a gaveta, tem 300 pedidos de impeachment sobre o Bolsonaro, e vai deixar ela aberta lá, esperando se ele vai receber gavetar ou não, dependendo de como for os benefícios. Onde é que os militares entram nisso? Qual é um dos pontos principais, eu diria, do plano do país hoje? Eu volto para aquele nosso amigo Antônio. Não existe uma proposta de política hegemônica no país. Existem acordos episódicos. Neste momento, não é que o Lula seja a figura hegemônica. O Lula é a pessoa tolerada pelos blocos de poder, ou seja, o empresariado brasileiro, junto com os setores dos militares, junto com a Fiesp, que estava lá para da Fiesp, sentadinho, da mesma maneira que os militares dessa semana, dando isso que é melhor para o lado. Mas isso é, digamos, não é um consenso de longo prazo, isso é um acordo para resolver, fazer o carro continuar andando. O
Os partidos que nós temos hoje no país não têm capacidade de apresentar um projeto de nação. Qual é o projeto de nação do Lula? Lula lá. E bota lá que eu faço as coisas. O que tu vai fazer quando chegar lá? Eu vou resolver os problemas do país. Quais são os problemas do país? A fome e a pobreza. Tá, simples assim. Claro isso. E como é que se faz isso? Não, depois a gente conversa. E foi basicamente isso. Foi prometido. Vai voltar aquele tempo bom do passado e nós vamos acabar com a fome e com a pobreza. Qual é o projeto ideológico do PT? Ainda tem um? Existe algum outro partido que tenha um projeto, partido aqui, vamos deixar claro, daqueles que têm alguma capacidade de organização, mobilização e de como chegar ao poder? O PSDB virou uma fratura lá, de que talvez nas próximas eleições, nos próximos anos, a política talvez voltar no café com leite, dando um café, mas o leite a gente já tem. E temos um grande candidato, que deve ter um projeto de governo e um projeto de país, mas não sei exatamente se é de esquerda, que é o PSD, que emplacou o vice-presidente, e esse está com a faca e o braço na mão. Sorriso de orelha a orelha, agora a primeira vez tomou posse como presidente de exercício. Mas fora isso, não tem muito proposta. Qual é o modelo de Estado que o Brasil quer? Na época, o Fernando Henrique tinha pelo menos uma proposta, podia ser horrorosa, mas tinha uma proposta. Ele é um liberal, é esvaziar o Estado, é Estado mínimo, é abrir para a Câmara Internacional. Qual é a proposta hoje? É tapar os furos, manter o barco flutuando e empurrar para frente para ver enquanto isso a gente vai pensando. Fico muito feliz com o sucesso dele, foi um querido colega de movimento estudantil, eu devia ter estudado a USP, tinha que ter mais sucesso na vida. Presidente da minha época de movimento estudantil do Centro Acadêmico 11 de agosto. O Haddad, ministro da Economia, é um cara sensacional, mas não vai fazer nenhuma proposta da economia. Vai jogando o barco de acordo com o chefe dele, que precisa estar lá. Se tivesse muitas ideias, ele não estava lá. Quem é que dirige o país hoje? No fundo, nós estamos na mão do Xandão. Quem garantiu, um certo sentido, a estabilidade na hora do vamos ver é um ex-secretário de Segurança de São Paulo, com uma postura altamente autoritária, que virou ministro da Justiça e, com o de consolação, virou ministro do Supremo, e pela ordem ali dos pânicos e tal, foi cair justo na época o homem certo, na hora certa, ou seja, se fosse o presidente do TSE, algum cara mais moderado, vamos conversar, não, é do marca dele. E ele seguiu aos poucos, enquanto. Só para fechar, o nosso marco continua sem cachorro, porque o programa dos militares foi jogado para frente a colocar um general, entre aspas, constitucionalista. Lembrem que o Allende trocou o chefe das Forças Armadas em agosto de 73 e nomeou um general constitucionalista, que é garantir a Constituição, o general Augusto Pinochet Ugarte. Então, tem que continuar cuidando. O golpe não terminou, ele só não teve sucesso até agora. As prisões e punições têm um grande efeito na imprensa de forma militar, mas não vão dar grande resultado a médio prazo. Por quê? Vai ser difícil provar, vai ser difícil condenar e vai ser difícil fazer alguém cumprir pena. Então, daqui a 2 anos, estão xingando o governo porque ninguém foi punido, porque não sei o quê. E aí começa a fazer um discurso. Tem recurso demais, tem que mudar a lei, tem que facilitar a punição. Temos que permitir a prisão em segunda instância. E aí nós voltamos porque sempre fomos um país que gosta de uma visão autoritária e quer soluções rápidas. Não tem solução rápida para o nosso problema. Fico por aqui e aí podemos
ter um pouco mais de debate. Eu agradeço aos professores pela palestra e agora a gente vai abrir o nosso bloco de perguntas. Rapidinho, tá, gente? Só provocação. Primeiro, gente, obrigado. Primeiro, puxão de orelha no Rodrigo, as pessoas vão ficando velhas e perdem um pouco o controle. Ele disse, não, eu falo 15 minutos. Né? Falou 15 minutos. 2 vezes. Mas vamos lá, agora falar sério. É só provocação a partir do que os colegas falaram sobre o tema da conversa, a democracia ameaçada, os ataques de hoje de janeiro, a partir do que conversamos. O professor Christian falou uma palavra fundamental: tutela militar. Os militares se acham acima do bem e do mal e têm essa função desde sempre no Brasil. Só que a tutela militar é algo efetivo, real. Eu, velho comunista, sempre lembro que na Constituinte, grande maioria aqui não era nascida, o líder comunista Luiz Carlos Prestes falava aos 7 dedos, para quem quisesse ouvir, que a Constituição promulgada, chamada Constituição Cidadã, sacramentou a tutela militar nesse artigo. Ou seja, os militares sempre podem ser chamados para reestabelecer os poderes. Houve sim uma tentativa de golpe na minha existência, o quinto, 64, depois o golpe dentro do golpe lá, depois 82, porque pouca gente ficou sabendo, houve uma tentativa de golpe e, bom, pouca gente sabe disso, mas houve, o golpe da Dilma e, bom, essa última tentativa aqui. Nós tivemos entre 30, 17 presidentes. 5 foram eleitos e terminaram seus mandatos. E todos os outros houve tentativa de serem tirados do governo. Jamais houve aceitação. Aquilo que um autor lá, que ninguém sabe dizer o nome, disse que não esse sabe dizer o nome, que é respeitar as regras do jogo. Esse não é mais fácil, igual a gente pronuncia com o sotaque brasileiro. Nós não gostamos das regras do jogo. É bem isso que o Rodrigo disse. E é bem isso que o Christian disse. Né? A ameaça militar é permanente porque eles acham que é o seu dever. Né? E num patriotismo um pouco gauche. É um patriotismo contra a pátria. Nessa coisa de povo, né? É uma pátria abstrata. Porque o povo não importa. Importa uma pátria. E mesmo essa pátria abstrata não está mais funcionando, gente. Petróleo, que foi sempre uma questão clássica. Empresas nacionais, eu não discuti se é certo ou não, mas sempre foram bandeiras dos militares, hoje foram para as cucuias. Então, nós estamos com muitos problemas. Sobre dados de cultura política, tem muito que eu adoro, além desse que o Rodrigo colocou, sabe qual é que é, Christian? 30% dos brasileiros responde que acha ótimo ou muito bom um governo que seja regido por regras religiosas, sem parlamento ou eleição. Fundamentalismo é aqui. Tá? Instituições, está todo mundo dizendo, as instituições estão firmes. Cara, Xandão, que também é conhecido por alguns como ministro Alexandre Moraes, está por acaso ali. E por acaso com as posições. Ele está indo muito além das suas funções constitucionais, mas muito além. E, digo, felizmente, fazendo algo para segurar as pontas. Agora, podia ser outro fazer exatamente o oposto ou ele mesmo. Então, gente, instituição funcionando? Não. Tá? Mais 2 provocações. Quando a gente coloca esse título, a democracia brasileira ameaçada, eu lembro quando a gente era criança, a gente brincava de filmes, de títulos de filmes improváveis. E um deles era A Volta dos que Não Foram. Né?
a democracia brasileira ameaçada é a ameaça do que nunca existiu. Nós nunca tivemos democracia. Nós temos, né? O que nós temos são tentativas heróicas de muita gente, muitas pessoas que estão aqui em outros lugares, que deram a vida, inclusive, fisicamente, literalmente, outros dedicaram a vida, para que a população brasileira, uma maior parte dela, tivesse mínimas condições de vida. E uma delas é evitar ditaduras. Tá? Agora, sem ilusões. Por fim, uma provocação essa para os estudantes de relações internacionais e meus colegas aqui. Tem gente que odeia a Rússia. Podem odiar, podem gostar. Como diria-se em francês, je m'en fous. Depois você veja a tradução. O que significa isso? O fato, agradeçam à Rússia o fato de ter apoio dos Estados Unidos a que não existe uma intervenção militar no Brasil. Eles estão muito preocupados com a treta lá na Ucrânia. Eu poderia falar mais tecnicamente da treta, não é assim que o professor fala. Um conflito existente, histórico, que se manifestou de forma milenária, militar está acontecendo naquela região do mundo. Ficou melhor? Porque os Estados Unidos não precisam de outro problema. O presidente Lula não é uma ameaça. O seu governo não é um governo de esquerda. Vejam, as principais bandeiras do governo Lula são bandeiras que estão lá na Carta dos Direitos Humanos da ONU, que não me parece exatamente uma organização comunista. Então nós estamos falando coisas óbvias e pensando na esquerda. Nós estamos simplesmente pensando em coisas mínimas que a maior parte dos países do mundo, ou grande parte, não maior, desculpe, grande parte dos países do mundo resolveu com capitalismo. E nós achamos que isso é esquerda. É esse o nível que nós chegamos. Por fim, provocação final. O que pode ser feito? Não vou falar para a sociedade, porque não se trata de um discurso militante. Mas o que a academia pode fazer naquele sentido que o professor Christian nos provocou? O que nós podemos fazer para, de fato, ajudar a que não aconteça, eu não vou dizer retrocessos democráticos, porque seria a volta dos que não foram, mas que nós não tenhamos, vocês não tenham que viver uma ditadura. O que a academia pode fazer? Como cidadãos, cidadãs, virem-se. Agora, como estudantes, acadêmicos, pesquisadores, pesquisadoras, o que a gente pode fazer? Esse, para mim, é a grande questão. Ou seja, para que serve a ciência social? Um amigo nosso, o Arno Fogel, que está muito doente, sabe? Um antropólogo importante, o Arno dizia o seguinte, muito religioso, ele católico: graças a Deus que o Brasil prescinde da sua ciência social, porque se dela dependesse. Bom, vamos tentar reverter isso? Obrigado pessoal. Obrigado, Elô. Agora eu vou abrir o bloco de perguntas, então quem quiser fazer alguma pergunta para alguns professores, por favor, levanta a mão aqui e depois tira também. Eu queria primeiro agradecer a Paula, professores, que foram muito importante nesse momento. E eu queria fazer, que eu acho que essa pergunta é muito fácil de se responder. Por que você acha que não deu certo esse golpe até agora? Fácil! Fácil? Aproveita para escrever mais. Alguém levantar da mão. Para quem não sabe, não se apresentou, ela é mestranda, graduada aqui em Relações Internacionais na casa e mestranda em Ciência Política. Quase mestre. Em relação ao tema, o tema que de fato deixa uma grande interrogação, porque estamos vivendo essa situação, né? Então nada mais que emocionante, né? Mas em relação ao que o Rodrigo falou, sobre essa questão de que
questionamentos em relação à aceitação desses acampamentos, manifestações, que teoricamente, né, me permita aqui, professor Henrique, falar que dentro de uma democracia gritamos, né, que as manifestações precisam ser pacíficas e por isso aceitamos. Então essa ideia de uma manifestação que grita golpe até, posso colocar aqui, que estranha, né, uma vez que passamos a aceitar, como o professor Rodrigo colocou aqui. Então eu poderia estar colocando que existe uma falha de interpretação, uma falha na hermenêutica das leis, né? E aí a grande questão, o que deveria ter sido feito para evitar esses acampamentos? Que aí surge mais algo que me incomoda. Falamos muito sobre o posicionamento do Estado, né? E óbvio, não estou aqui defendendo a violência, mas é do Estado o monopólio do exercício da força, ok? Então, o Estado estaria falhando nessa situação. Não sei como que seria o posicionamento correto do Estado em relação a essa situação de manifestações que gritam por golpe, né? Por que então que isso passou meio que despercebido? Te apresento, né? Eu sou Maria Gabriela, orientando o professor Henrique, com doutorado. Alguém? Boa tarde, então, meu nome é Bianca, eu sou estudante de mestrado do programa de Ciência Política aqui da UFRGS. Queria agradecer muito a fala dos professores, achei bastante instigante, me levou a vários questionamentos, enfim. E fiquei refletindo bastante sobre um ponto que o professor Christian trouxe em relação à dificuldade de identificar um pensamento comunicativamente positivista dos militares. E aí eu queria saber, considerando que se fala muito também de insubordinação de vários militares, um apontando o dedo para o outro, a questão de que Bolsonaro não era um bom militar, enfim, o que traz coesão para essa presença dos militares na política brasileira, né? Se é possível identificar quais elementos que a gente pode identificar. E também pensando nesse processo de desmilitarização, né, que vem a ser um grande desafio agora para o governo, o que pode ser tirado das experiências dos nossos vizinhos latino-americanos que passaram por processos parecidos, para que possa surgir uma solução que vá além do governo atual, enfim, que impeça movimentos do tipo no futuro. E talvez até uma pergunta mais especulativa, né, que o professor Rodrigo trouxe dos números ali, de como a população brasileira está indecisa, das dificuldades, se existe quão favorável ao espaço dessas mudanças e se existe vontade política para efetivamente tirar os militares dessa presença. É isso, seria. Boa tarde, eu sou Sofia, sou professora de Relações Internacionais e Ensino. E a minha pergunta é com relação ao tema dos militares, com relação à fronteira, também contribuiu a pesquisação que fez o professor Henrique, né? Até que ponto a universidade também não tem contribuído a essa legitimação dos militares, né? Quantos diplomas a gente já deu para militares, supostamente justamente a abertura das casas universitárias, a educar os militares, ia trazer eles para a democracia, ia trazer eles para valores democráticos. Até que ponto isso serviu para mudar a cultura política autoritária, militares, polícias, forças da ordem? Né? Até que ponto a gente realmente conseguiu estabelecer um diálogo, ou até que ponto a gente só legitimou e deu mais camada dessa justamente posição das elites militares, em certa medida enfraqueceu a posição do controle civil, né? E se a gente não controla nem na formação, o que a gente vai controlar na política pública?
E nesse sentido, uma coisa que tem me preocupado, né, a minha cabeça sempre está fazendo política comparada, né? Eu sinto terrorismo nesse contexto. Porque o terrorismo ele remete a uma situação de excepção. E a situação de excepção muitas vezes abre a porta para a participação e reforçamento dos militares e das forças da ordem na política. Né? Então, até que ponto usar uma legislação de exceção e respostas securitárias vai ser de notar. Então, o problema é que os militares não estão funcionando, mas agora a gente vê que a polícia militar, então, e o judiciário tomando conta desses golpistas. Esses golpistas são um problema político. São um problema que reflete um problema de como está a política nas nossas sociedades. Se a gente vai para uma resposta unicamente repressiva, então, por exemplo, tem que pagar os crimes, se cometerem crimes, claramente, mas até que ponto abrir essa porta do terrorismo não abrir uma porta para outra tutela, outra forma de legislação, outra forma de construir instituições de segurança que sejam mais democráticas. Eu acho que assim, a gente abre a porta para o autoritarismo com outra coisa da América Latina e rapidamente a gente vê que instituições das forças da ordem são instituições autoritárias que não têm compromisso com a democracia. Como que a gente muda isso? Sei, é uma pergunta bem fácil de responder. Vai, vocês têm 10 minutos. Bom, tudo faz sentido. Por que o golpe não deu certo? Eles foram incompetentes. E por que foram incompetentes? Basicamente, eu diria dois elementos. Escolheram um líder inadequado do golpe. Vamos dar um golpe sobre Miami, que está aqui do lado, esperando para ser chamado para. Então, se o golpe era em nome dessa figura, essa figura tinha que estar participando, tinha que estar lá liderando a marcha para ser improvisado. Por que não estava lá? Porque provavelmente tinha as informações necessárias de que os militares brasileiros estavam divididos. E é reconhecimento reconhecidamente covarde. Leia o depoimento de Ernesto Geisel sobre Bolsonaro. Bom, ou seja, comparar um grande militar, não significa bom, militar importante no país, falou explicitamente sobre esse senhor. Mas escolheram mal e indicaram para mim sem uma liderança adequada. E aí entra mesmo. Quem vai arriscar a sua carreira, seus soldos, sua aposentadoria de 30 e poucos mil, uma aventura de um capitão? Se fosse um companheiro da mesma turma, da mesma geração, que fosse um general, bom, aí tá. Mas o general Mourão embarcou numa outra carreira que também não só do salário razoável de garantia de aposentadoria, e ele foi fora desse quarto. Os outros. Bom, a divisão do exército ficou claro agora que existe uma divisão do exército, ou seja, o exército não está dividido em relação à tutela, está dividido a como fazê-la. Alguns dizem, não, a tutela adequada a gente não se mete lá, a gente vai lá dar palpite do igual. Nós estamos aqui cuidando de coisa, não sai de Mas, e vejam, quem são os caras que estão mandando hoje? Os caras da geração 75. Eles viveram já no exército do processo de produção e daí eles tiram proveito das suas lições. Sobre a questão da repressão, dos militantes, nós temos duas explicações possíveis. A puramente weberiana, digamos, do Estado, com monopólio da violência, mas nós temos vídeos trazidos para o Brasil, como o Schwartz, que diz que no Brasil se resolve as questões de duas maneiras, ou pela repressão ou pela conciliação. Claramente, o atual governo não tem como resolver puramente pela repressão, porque não tem o monopólio da violência legítima. Ele está utilizando a repressão com quem pode reprimir, ou seja, o povinho miúdo, que está lá na Papuda, e a conciliação com quem tem as armas na mão. A questão da abertura das universidades para os militares é aquela coisa de
como a nossa universidade é construída. Carreiras dos dois lados. O carreirismo não é para os militares. Também gente do nosso lado fala assim, vamos transformar os cursos das academias militares em equivalente de mestrado em ciência política. Por Coragroff fez isso. Coragroff é tudo interessante. Por quê? Porque isso... Colega de departamento. Mas por quê? Porque isso amplia a área de ciência política, valoriza a área de ciência política. Todas aquelas academias militares viraram cursos de ciências militares na área de ciência política, e a área de ciência política ganhou prestígio na CAPES. E legitimou todos os cursos dos militares. Esse sujeito virou comendador de Forças Armadas. Esse documento. Comendador da Ordem do Mérito Militar. Agora, nós deixamos ele entrar no nosso espaço, nós não entramos no deles. Deixamos eles certificarem os seus cursos sem que a universidade, que a academia, dissesse, não, mas tem que estudar isso, tem que estudar aquilo. Então, um dos nossos problemas é que nós queremos discutir futuro sem discutir passado. Não existe um consenso sobre qual é o passado brasileiro. E aí, esse estudou isso mais até do que eu, nós saímos da ditadura e não construímos uma narrativa do que aconteceu na ditadura. A Comissão da Verdade é uma tentativa, 20 anos depois, de construir para trás uma narrativa no momento que já não existia força política para fazê-lo. Quando houve a força política para fazê-lo no governo Fernando Henrique e Lula, não houve interesse. Chega a Dilma já num período maior e tenta colocar uma pauta que é uma pauta de 20 e poucos anos antes, no momento que uma das consequências indiretas do que é a retornou-se o terrorismo, e ele fez um debate longo sobre esse uso. E queremos fazer um debate. Eu sou contra o uso do termo terrorismo para esses atos, porque, primeiro, o sentido de terror é aterrorizar. Eu fico muito chateado que tenha quebrado o relógio do Dom João VI. Mas não é exatamente isso que causa terror. Terror é botar fogo no palácio. Terror é ver cadáver na rua. E isso, quem disse, não sou eu. São os caras que inventaram o terror, os russos lá do século XIX, a ideia é matar o mundo é terror. Quebrar coisas, tal. Vandalismo, é crime, mas não é terror esse. E aí, qual é o perigo? Tu chama de terror, tu traz todo o aparato da legislação. E não esqueça o seguinte, não acabou aqui. Porque aí, nosso amigo Olivo Bonezinho, próxima vez que houver uma manifestação popular da esquerda e ocuparem o INCRA, vamos dizer, terroristas, por quê? Já tem o precedente. Toda vez que é terrorismo. Então, nós temos que ter um cuidado para que os nossos desejos não se voltem contra nós. Esse processo de todo o poder para o STF para gerenciar, ou seja, nós transformamos na prática o Código de Processo Penal brasileiro no Código italiano. O juiz é instrutor e julgador. Não pode. O que está sendo feito nos processos penais do Brasil é uma aberração do ponto de vista jurídico. Mas a gente fica quietinho por quê? Porque nesse momento que a coisa estava saindo dos trilhos, a gente quer, como bons brasileiros que somos, alguém com a mão forte que não quer essa segurança. A mesma mão que ajudou a botar a mão na cadeira, esquece disso. Então, eu acho que existe a necessidade da repressão legal aos atos, mas a gente tinha que ser um pouco mais liberal do ponto de vista criminal e ficar muito preocupado em todas as garantias do devido processo legal, para que esse estado de exceção, que a gente está achando muito bom agora, política do VAR, a gente não esteja legitimando um tipo de procedimento que o próximo governo diz, mas já tem precedente, mas em 2022 aconteceu tal coisa, agora que é uma ameaça da esquerda, da democracia. Então, vamos cuidar. Bom, obrigado pelas perguntas, achei super interessantes, super pertinentes, difíceis, né? Eu não vou conseguir responder todas, na verdade é mais uma conversa, né? Acho que as perguntas são também para a gente continuar pensando, digamos, né? Mas vou tentar comentar uma ou outra, para tirar a máscara. Bom, concordo que por que não
golpe, por que ele não foi levado a cabo, né? Porque faltavam algumas condições para isso, né? Em primeiro lugar, a questão da comunidade internacional, né, tão favorável, né, foi em 64. Você também não tem um apoio massivo da mídia, como tinha em 64. E mesmo uma boa parte das elites também não encamparam essa questão do golpe, como foi em 64. Né? Mas o bolsonarismo, o governo Bolsonaro, né, enfim, tentaram, durante todo o período do governo, ver até que ponto eles conseguiam reunir mais elementos para levar isso adiante. Né? Então, tanto que tinha uma minuta, né, de um estado de exceção já preparado ali. Em vários momentos eles fizeram isso. O tal do 7 de setembro de 2021, do ano anterior ao embrochado, né, foi uma das últimas tentativas mais contundentes nesse sentido, de conseguir medir a temperatura, tanto do apoio popular, quanto da repercussão que isso teria nas instituições políticas, né, no judiciário, como que o judiciário reagiria, né, a esse movimento golpista do 7 de setembro, ou não reagiria. Então eles estão sempre, a todo momento, o Bolsonaro, o gabinete do ódio, o governo, né, esgarçando em determinadas situações a institucionalidade democrática, né, para ver o que vai acontecer. E se não tem resistência da sociedade civil, né, se não tem resistência do sistema de justiça, etc., eles dão mais um passo adiante. Né, sempre operaram dessa forma. Né, então, e vai continuar desse modo. Né, a minha questão é só que essas condições ainda não estão todas reunidas. Né, mas como eu disse antes, no Brasil a gente pode sempre se surpreender, né, isso acontece a todo momento. Né, então, não digo de modo algum que está afastado, digamos, a possibilidade de que tenhamos um golpe tradicional pleno em algum momento. Né, só que nesse exato momento ainda todas essas condições não estão reunidas. Né, mas eles estão sempre ali preparados para isso. E esse é o desejo, me confesso, né, enfim, desses grupos. Isso, enfim, é muito claro. Né? Bom, o que poderia ter sido feito para evitar os acampamentos? Né? Aí, enfim, como vocês já disseram, o Rodrigo também disse, né? Enfim, o Judiciário teria que ter agido, o Ministério Público teria que ter agido mais prontamente, né? E se houvesse um controle maior do poder civil sobre as forças de segurança, também esses acampamentos teriam sido desmobilizados mais cedo. Né? Mas, enfim, não podemos contar com isso. E temos que contar com o Alexandre de Moraes, que no fim das contas, como vocês também estão problematizando isso, né, ele pode vir a se tornar uma espécie de Sérgio Moro da esquerda. E esse é um problema para a gente. Né? Ele tem criado alguns precedentes em termos de decisões judiciais, né, de iniciativas ex officio, né, que são bem perigosas em termos de eventuais atuações mais autoritárias, né, de repressão a movimentos políticos legítimos, né, no futuro próximo. Então esse é mais um dos nós, né, que a gente tem diante de nós. Né. Bom, pegando aqui a provocação do Henrique, que eu também achei muito interessante, né, mas aqui me reportando talvez a alguns interlocutores que não poderiam nos responder aqui, colegas de ciência política, né, o fato é que o problema da consolidação da democracia brasileira, do seu menor do que foi resolvido com o presidencialismo de coesão. Né? Então, enfim, hoje também outra coisa, além de falar, afirmar óbvios, né, a gente tem que sempre sinalizar o debate público brasileiro porque a gente está sendo irônico. Mas enfim, deixa eu ver aqui. A questão da Bianca também, né? Que eu acho que é muito interessante. O que tem em termos de coesão, né? Eu não consigo enxergar um pensamento, um projeto nacional dos militares, mas o que tem de coesão? Que reúne, enfim, organiza, digamos,
os militares politicamente no Brasil. Né? Provavelmente vocês já ouviram falar do tardiamente famoso relatório do Orville, né, que é a palavra livro de trás para frente, que foi feito, encomendado pelo presidente José Sarney, foi feito durante o governo Sarney, entre 86 e 89, mais ou menos por aí, que era uma resposta, em primeiro lugar, ao Brasil Nunca Mais, que foi um livro organizado pela Arquidiocese de São Paulo, para denunciar a tortura, o desaparecimento e as mortes que eram feitas nas instituições de segurança, nos DOI-PODs, nos DOTs da vida, né? Mas mais do que isso, na verdade, esse Orville, ele tentou reunir uma narrativa, né, sobre, de todo o período republicano, sobre esse papel de salvacionismo das Forças Armadas no Brasil, né, esse papel de se colocar como uma espécie de poder moderador de toda a história republicana brasileira. Né? Então, eles identificam ali 3 momentos principais, né, que isso teria acontecido. Primeiro, claramente, na coluna Prestes, né, na intentona comunista, na verdade, aí meados da década de 30. Depois, evitando um golpe do João Goulart, né, segundo a visão deles, e mais tarde, entre meados dos anos 60 até começo dos anos 70, na tarefa que eles empenharam de aniquilamento, né, das guerrilhas urbanas e rurais. Né? Só que aí, quando essa tarefa salvacionista, né, tipo, associada à velha doutrina de segurança nacional, né, ela foi cumprida, né, ela foi bem sucedida nesse sentido, acabou com a esquerda revolucionária brasileira, digamos, né, aí eles vão identificar que a partir daí a esquerda meio que muda a sua estratégia de disputa por hegemonia, né, digamos, e passa a disputar a hegemonia não mais no terreno, né, enfim, da luta nas vias de fato, digamos, mas na disputa cultural, né, na disputa dos corações e mentes, né, na disputa da produção de narrativas, né, enfim, nas universidades, no fazer a cabeça dos nossos alunos, né, da tal da doutrinação comunista e por aí vai, e a partir daí, né, fazer com que isso penetre, né, enfim, as instituições de Estado, as instituições de governo também. Né. Então, a disputa mudou um pouco de registro. Né. Então, isso ficou eclipsado por muito tempo, né, porque com a redemocratização, a gente viveu o pós-ditadura envergonhada, né, nos termos do Hélio Gaspari. Né. Então, um período aí que esse relatório ficou meio que desconhecido, né? Enfim, pelo menos entre nós pesquisadores, etc., circulou muito parcamente entre os militares, mas isso começa a voltar com mais força a partir de meados dos anos 2000 e principalmente em 2013, que esse troço é reeditado, publicado, etc., começa a circular muito fortemente, né? E aí vem o olavismo também, enfim, se somar a isso, né? Essa ideia do marxismo cultural, né? Então, digamos, acho que se tem 2 grandes momentos de uma visão das Forças Armadas, né, a respeito das ameaças da esquerda, né? E uma visão, então, que era organizada antes, no período nosso democrático anterior, durante a ditadura, que era a doutrina de segurança nacional, e o período posterior, agora, essa outra visão que eles têm sobre os riscos, né, as ameaças à república, né, que vem da esquerda, foram organizados essencialmente por esse relatório Orville, né, tá, nesse outro registro, portanto, essa disputa por hegemonia, né, digamos. Isso é que eu vejo assim, na ausência de um projeto nacional, mas isso de alguma maneira organiza, né, torna possível uma certa coesão dos militares, politicamente falando. Né? Bom, das experiências dos nossos vizinhos, eu comentei um pouco sobre isso, né, mas, de fato, né, enfim, a gente falhou demais nas nossas chamadas políticas de justiça de transição. Né? A gente começou... a anistia ela significou não só a ideia de impunidade, né, dos militares que estavam envolvidos
as graves violações dos direitos humanos, etc., mas era uma ideia de esquecimento do passado mesmo, né? Você virar a página, né? Colocar uma pedra sobre isso, não comentar mais, não ser objeto, né? Enfim, terrorismo, chamado terrorismo de Estado, não ser objeto de uma ampla política de uma memória crítica sobre a ditadura militar, né? Então isso ficou muito claro na transição, governo Sarney, Collor, Itamar, FHC, né? E aí, lentamente, o Brasil começou a construir também um programa de reparações que, nas palavras do próprio Fernando Henrique Cardoso, dando entrevista para uma das pesquisadoras da área, que é a Brenda Lezaroba, né, que ele diz com todas as letras, né, que enfim, a Comissão de Anistia, a Comissão Especial sobre Mortes Desaparecidos Políticos foram criadas para adoçar o bico dos familiares, né? E é uma espécie de cala-boca mesmo, né? Então, é uma troca, digamos, né? De um lado você tem anistia e esquecimento, de outro lado você tem, para compensar isso em alguma medida, a reparação para os familiares de mortes desaparecidos políticos. Então, só muito tardiamente, 25 anos depois, ou coisa do tipo, que aí as comissões de reparação, primeiro, começam a desenvolver alguns projetos memorialísticos, digamos, né? E mais tarde vem a Comissão da Verdade. Mas esse processo de accountability no Brasil veio muito tardiamente, né? E eu acho que a gente paga, né, as contas desse atraso até hoje, né? E esse, na perspectiva comparada, né, é de fato uma deficiência do nosso caminho democrático em relação a muitos dos nossos vizinhos, pelo menos os nossos vizinhos aqui do Cone Sul, digamos. Que bem ou mal, não sem muitos atritos, né, como eu falei antes, sem muitas tensões, teve a teoria dos dois demônios, por exemplo, né, hoje a gente vê a Argentina como um caso, um hard case, né, enfim, de responsabilização dos militares, né. Esse foi um processo também com muitas idas e vindas, muito difícil, né, teve duas anistias no processo argentino também, que foram feitas depois do julgamento da junta militar, né, que é objeto agora do filme que foi, acho que, indicado ao Oscar, né, em 1985, né. Mas depois do julgamento da junta teve duas anistias, né, a lei do ponto final e a lei da obediência devida, e depois os perdões do Menem, inclusive, tirando o Videla, inclusive, da cadeia. Então foi um processo de muitas idas e vindas, muita disputa, ameaças militares em determinados momentos, mas a coisa seguiu firme quando houve oportunidade para isso, né? Os governos que levaram isso adiante tiveram a coragem, né, de fazer, apesar de todas essas ameaças, né? E aí, em 2005, finalmente, a Suprema Corte também vai declarar essas duas leis de anistias como inconstitucionais, etc. Né? Mas o que é interessante de ver, aí no caso chileno também, eu acho que é até mais interessante ainda para pensar a situação brasileira, porque lá, diferente da Argentina, houve uma transição muito mais controlada, né, e pactuada, né? Ou seja, mais parecida com a brasileira. O Pinochet até se manteve como senador vitalício, né? Enfim, comandante, manteve privilégios, imunidade parlamentar, né? Podia ali indicar senadores, né? Enfim, foi talvez até mais controlado, mais pactuado, né? pelos militares a transição do que no Brasil. Mas com o tempo eles também conseguiram mudar isso, né? E o Chile, proporcionalmente falando, né? Claro que não em termos absolutos, porque todos os números são muito diferentes, né? Mas proporcionalmente falando, chegou a condenar até mais do que a Argentina hoje, né? Então, essa né, que a gente fala no curso também, mais uma das antigas hipóteses da transitologia, né? Que foram tanto quanto contestadas por algumas realidades concretas, né? Hipóteses de que os países que passaram por uma transição controlada, pactuada, não conseguiriam avançar em termos de políticas de responsabilização, principalmente, né? O caso chileno é um contrafactual, né? Enfim, nesse sentido, digamos, né? Enfim, acho que não tem condições de responder muitas outras questões, né? Fico satisfeito aqui com a resposta
do Rodrigo. Concordo, né, também com essa problemática da utilização do termo terrorismo, né, porque isso traz a reboque uma lei que, embora na última hora, né, tenham tirado do seu escopo manifestações políticas, mas ela é toda, na minha opinião, inconstitucional, na verdade, né? Então há um risco nesse sentido, mas ao mesmo tempo entendo uma utilização, no primeiro momento, desse termo, porque essas pessoas, né, envolvidas, enfim, no movimento golpista, são as que mais estão ameaçando, no fundo, o modo de vida que nós brasileiros escolhemos ter a propósito da nossa Constituição Federal de 88. Né? Então, é a grande ameaça, no fundo, né, a nossa segurança pública, na verdade, porque se um movimento como esse é bem sucedido, a gente acaba vivendo de novo sob uma ditadura. Né? Então, entendo quem se apropria desse conceito, né? Mas concordo com os meus colegas aqui no sentido de que ele também traz uma série de riscos, né? Enfim, e essa lei, na verdade, dos atos lei antiterrorismo, já foi utilizada, inclusive, a propósito desses eventos que eu mencionei, né, Copa do Mundo, Olimpíadas, né, para reprimir movimentos políticos, na verdade, né, mesmo que isso tenha sido tirado da legislação. Né. Então, reativar esse dispositivo legal potencialmente autoritário tem seus riscos. Né. Então, se for para usar o termo terrorismo, né, não juridicamente falando, né, mas é difícil se colocar dessa forma no debate público, né, como que o grande público vai entender essas nuances. Né. Então, de fato, é um termo arriscado. Mas é isso. Pode começar. Se é para levar a fundo a questão do terrorismo, não faria sentido fazer todo o processamento sem processar o mentor intelectual. Ou seja, mais ou menos, os americanos processando o 11 de setembro, eles dizem, o Bin Laden, quando não morava, não estava nos Estados Unidos, quando não é culpado. Não faz sentido que o Bolsonaro não correto. Se é para levar a aplicar a lei, então o Bolsonaro tem que ser. Se ele não é réu, não pode tratar a questão como um golpe de Estado. Se não tem golpe de Estado, sempre precisa. Vamos fazer um debate sobre terrorismo. Eu acho que está precisando. Precisa. A gente precisa pensar também. Né? Exatamente. Então eu vou finalizar.